Alô galera do Cursinho Popular, professor Edilson de Góes. Eu sou Sérgio Ramone e estou de volta com as dicas de inglês para o Enem que está chegando aí. Então vamos ficar todo mundo ligado. Nesse tempo todo que vocês viram naquela primeira aula, primeiro momento que a gente teve, eu acho que vocês tiveram a oportunidade de praticar bastante, né? A internet está cheia de sites que oferecem provas de Enem passados. Espero que tenham usado bem as estratégias que a gente trabalhou e também tenham resolvido as questões, né? Um índice de acerto alto, eu tenho certeza que vocês conseguiram. Hoje a gente vai dar sequência. Agora, diretamente com mão na massa, né? Vocês lembram, na última aula a gente trabalhou um texto só do Enem. Hoje a gente vai trabalhar textos do Enem que aconteceram em provas anteriores, com abordagens diferentes. Como, por exemplo, esse primeiro texto aqui. Falamos que uma charge é um texto, né? Embora tenha figura que nos ajude e tem um textinho abaixo. Vamos tentar lembrar algumas estratégias que a gente falou naquela primeira aula. A primeira que eu quero alertar vocês é a questão das aspas, que a gente tem no começo e no fim da frase. Vocês vão lembrar disso, ou das frases, né? Vocês vão lembrar disso que quando está mais de uma palavra, uma frase inteira, não é mais sentido de dar ironia, né? É o sentido de que alguém está falando alguma coisa ou citando alguém que tenha falado alguma coisa antes. A foto ajuda demais a gente, né? O desenho, no caso. Temos duas pessoas no desenho e essa imagem nos diz várias coisas, nos diz não? Por exemplo, a aspa abre no começo, termina no final, ou seja, uma única pessoa falou durante essa charge. Não temos mais de uma pessoa falando, apenas uma. Outra está apenas ouvindo, né? Eu vejo claramente que quem está falando é o primeiro cidadão aqui, porque a boca dele está aberta, né? Está em movimento. Quem desenha isso, profissional, sabe passar essa mensagem para a gente. Essa figura também diz algumas coisas. Por exemplo, eles são muito parecidos, né? Muito parecidos na fisionomia, muito parecidos na vestimenta também, são roupas folgadas, né? Mão no bolso, jeito de andar. Então, embora eu não saiba a idade deles aqui, eu posso, por eliminação, imaginar que não são senhores trabalhadores da cidade, né? Ou crianças saindo agora há pouco do jardim de infância. Muito provavelmente são jovens, um relacionamento aí de amigos, provavelmente, né? As roupas são muito parecidas, o jeito de andar também, o que é meio uma padronização dos teens, né? Em geral. E tem aspas no começo ao fim, ou seja, o garoto de cá, de calça branca, está dizendo alguma coisa ao garoto de lá, de calça preta, que apenas ouve. Tranquilo? Usando aquelas estratégias que a gente viu, temos aqui dois números repetidos, 5 e 10, que podem ser várias coisas, né? Não tenho certeza ainda. Mas essa palavra do começo, o when, que é o pronome relativo, nesse caso aí, pode ser um pronome interrogativo também, ele começa dizendo quando eu e depois quando eu. Ou seja, ele está falando de situações que já aconteceram. Tem verbos do passado aqui, o verbo to be no passado, was, ou seja, quando eu era 5. Só que em inglês a gente não fala a idade que eu tenho, em português eu falo assim, eu tenho 40 anos. Em inglês eles falam eu sou 40 anos, né? Fica muito horrível quando a gente traduz. Lembra da dica? Contexto, né? Que você fala aqui, ei, quantos anos você tem? Eu vou falar aqui, eu sou 40, eu sou 50. Não, eu tenho. Só que em inglês eles não têm, eles não have, eles são, né? Ou estão com. Então o garoto fala aqui, quando eu tinha 5, todo mundo me dizia para ser o verbo to be, que a gente fala, ah, professor, de novo o verbo to be, né? Você de novo, o verbo to be ele é essencial à língua, é o verbo ser, né? A gente usa no dia a dia, eu sou, é o verbo estar, eu estou, estava, né? Eu serei. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, todo mundo me dizia para ser um garotão, né? Um big boy, um cara, mais quando eu só tinha 5, né? Quando eu tinha 10, então agora eu associo as duas idades aqui e tem o pronome they. Quem é esse they aqui? São as pessoas, ó. Todo mundo me dizia, né? Então, quando eu tinha 10, eles diziam que eu devia ser mais maduro, né? Veja como é a cobrança que existe na sociedade desde pequeno, né? Hoje mais ainda, né? Então, quando eu tinha 5, todo mundo dizia, cresça, seja um rapazinho, né? Agora, quando eu tinha 10, né, todo mundo dizia que eu devia ser mais maduro, com 10 anos, né? Diz muito aos filhos da gente, né? Você está ainda muito imaturo, tá com 10. Agora, ou seja, ele chegou na idade que ele tem agora, né? Então, ele passou pela vida dele com 5, com 10, agora é uma palavra que a gente domina bem. Eles dizem que é hora de começar a agir como um adulto. Então, vê só a situação, né? Que a cobrança que existe em cima da criança e de todos nós hoje em dia, né? Na competitividade do mundo que a gente vive. Então, quando eu tinha 5, todo mundo dizia para ser um rapazinho, um big boy. Com 10, que eu devia ser mais maduro. E agora, então imagina aí que ele tem seus 15, 16, é hora de começar a agir como um adulto, tá? Nessa taxa, rate é taxa, mas não vai entender assim, né? Nesse ritmo, né? I will. Então, esse I will contraído que fala ao, essa partícula aqui, LL, é a contração do auxiliar will que coloca as frases no futuro, né? A gente lembra disso. Então, nesse ritmo, né? Eu daqui a pouco vou entrar no seguro social antes de me graduar do high school, que é o ensino médio.
Então, o garoto aí, ele tá passando uma imagem irônica no final, né? Como é que eu vou entrar no seguro social, ou seja, eu vou me aposentar antes de me graduar do high school, que é o ensino médio, nesse ritmo de cobrança. Ou seja, quando eu tinha 5, queria que eu fosse um rapazinho, quando eu tinha 10, que eu fosse mais maduro, agora quer que eu haja como maduro, do jeito que vai, né? Então, por isso que eu alertei aquilo no começo, na outra aula. Literalmente, se você botar no Google, lá no Google Tradutor, at this rate, talvez apareça nessa taxa, né? Mas do jeito que vai, então quer dizer que this é jeito? Não, é o jeito que a gente tem de dizer, que é diferente do jeito que eles têm de dizer. Tá? Nesse ritmo, daqui a pouco eu vou me aposentar antes de me graduar do high school, né? Bom, as perguntas estão aí, né? No cartoon, a crítica, detalhe, lembra daquela questão daquela última aula, quando falava do aspecto cômico da história do cavalo e da vaca? Ele agora fala na crítica. Ó. A crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Agora eu sei que é um adolescente, mas não é agora. Agora é na nossa técnica. Mas a sua, lembra qual é a técnica? Lê isso aqui antes de ir no texto. Tá? Então eu já sei que existe uma crítica da sociedade em relação ao comportamento do adolescente. O que é aquele que a sociedade quer? Que ele se aposente prematuramente, né? A palavra social security aqui, que é o seguro social, que é a aposentadoria, talvez levasse a gente a marcar essa. Quer que ele amadureça precocemente, quer que ele estude aplicadamente, essa é uma armadilha também legal, porque a sociedade exige que a gente estude, né? E ele está fazendo uma prova, vocês estão fazendo uma prova, o perfil do aluno é que ele é estudante. E certamente a sociedade quer que ele estude aplicadamente. Então essa é a resposta certa por isso, veja, é o aspecto crítico, né? A crítica que se faz. A letra C está correta, a sociedade quer que você estude aplicadamente? Quer. Mas será que isso é o aspecto crítico do cartoon? Quer que ele se forme rapidamente, talvez a palavra graduate, que vocês vão lembrar que ele está aqui, quer se graduar, né? Talvez leve você a pensar que seja essa a resposta, cuidado nessas armadilhas, ou quer que ele ouça atentamente. Qual é que é a sociedade que não quer que a gente ouça atentamente? Quer. Mas será que isso é o aspecto crítico? Vocês marcariam aqui alternativa nessa questão aí. 5 segundos para pensar. Será que acertaram? Vamos lá. Quer que amadureça precocemente. A palavra que ele vai amadurecer é essa palavra maduro aqui, né? Que a sociedade quer que eu seja mais maduro. Mas a crítica está na sociedade. O padrão, quem bolou isso aqui, está criticando a sociedade no aspecto de exigir demais que um aluno amadureça, que a pessoa, a criança, o ser humano amadureça muito rápido. Hoje ele ironizou que nesse ritmo eu vou acabar me aposentando antes de terminar o ensino médio. Beleza? Esse foi do Enem de 2018. Bom, outra questão, essa vai ter um aspecto de uma abordagem um pouco diferente, né? Aquela outra foi um aspecto cômico, que divertia a gente e ao mesmo tempo alertar, né? A crítica social, a crítica que às vezes tem um aspecto irônico e crítico, ela quer também fazer a gente rir e fazer refletir. Nesse texto agora não, um texto mais seco, né? Aparece ali um monte de palavras estranhas talvez. Vamos tentar usar algumas estratégias, mas lembra da estratégia, qual é a primeira? Vamos pular para ela lá. E direto às perguntas, lembram disso? Então, vê só, não vou ler o texto agora, quem leu rapidamente já conseguiu até se situar, mas vamos imaginar que a gente vai usar agora a técnica que eu sugeri lá no começo, na outra aula. Qual é? Procurar as perguntas primeiro com as respostas, porque aí eu vou ter uma ideia do que o texto fala. Então, tem aqui, ó, a relação dos vocábulos, e tem 3 vocábulos aqui, né? Shower, buzz e homeless. No texto, refere-se a, tá? Essas 3 palavras que estão em inglês, elas vão aparecer sempre em itálico, né? Isso aí é uma norma da BNT. Quando a gente tem uma língua, uma palavra de uma língua que não é aquela que está sendo falada, ela deve vir em itálico. Foi o que aconteceu aí. Das 3, seguramente a palavra bus é a mais conhecida de todo mundo, que é ônibus. A primeira talvez nem tanto, mas a segunda, você pode olhar assim, nunca vi essa palavra. Mas se a gente consegue considerar que o radical da palavra, esquece o less do final e tem o home, né? Que é mais ou menos como se fosse house, nossa casa, né? Eu tenho uma casa ali, eu tenho um ônibus, mas depois da palavra casa tem um less no final. E esse sufixo é muito legal de saber. Toda vez que uma palavra terminar com L-E-S-S, ela está negativando aquela palavra. Quando ela terminar com F-U-L, full, ela está positivando essa palavra. Um exemplo prático. Care, a palavra care, C-A-R-E, é cuidado. Tá? Mas se eu digo que uma pessoa é careless, ela é uma pessoa descuidada. Então o sufixo less, ela negativa aquele substantivo anterior. Se fosse careful, ela é uma pessoa cuidadosa. Então, às vezes, um sufixo desse aqui ajuda a gente demais na interpretação de um texto. Então, se eu tenho ônibus e tenho casa less, o que é que seria esse tipo de pessoa que é casa menos, né? Eu estou negativando. Que pessoa é essa? Que classe de pessoas é essa que é homeless? Vamos tentar descobrir pelo texto, tá? Bom, a relação entre os vocábulos fala de quê? Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus.
Vê só, eu tenho a palavra ônibus aqui, na sugestão da letra A, e tenho a palavra ônibus aqui. A palavra moradores de rua aqui no começo, tá? Na letra B, a palavra moradores de rua aparece depois, tá? Na letra C aparece sem teto, apenas mudou a palavra. Um morador de rua, ele é um sem teto, tá? Na letra D não aparece a palavra, mas na letra D, de novo, moradores de rua. Aí eu começo a pensar, peraí, 4 alternativas com a palavra moradores de rua. Lá em cima eu tenho casa, negativo, ou seja, homeless são as pessoas que não têm casa. Moradores de rua são as pessoas que não têm casa. Lembra que less é um negativo? Está negativando a palavra. Então, se home é casa, homeless é a pessoa que não tem casa. Então, eu matei aqui que eu tenho ônibus e casa. E sem teto, desculpa. Só não tenho shower ainda, tá? Mas voltando aqui, letra C, será que a relação é comissionar os sem teto para dirigir ônibus na cidade? Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros? Ou abrigar 2.000 moradores em ônibus que foram adaptados? Vê. Eu tenho aqui duas situações, ó, banhos gratuitos, tá? E tenho também banheiros. Então eu começo a fazer uma alusão aqui, peraí, ônibus, sem teto e banheiros aparecendo duas vezes, né? Banhos e banheiros. Então eu fico na dúvida, será que esse shower tem a ver com isso? Mas eu me situei. O que é que eu faço agora? Vou voltar para o texto lá, para que a gente possa entender, o que está acontecendo. Então, tenho aqui na primeira frase, palavras desconhecidas, mas eu tenho a palavra homeless, que a gente viu agora e deduziu que são os sem teto, tá? Em cima tem uma palavra que é cognata de português, né? Mas isso aí a gente vai tentar deduzir depois o que é que tem a ver. A palavra lava também não é inglês, nenhuma das duas são inglês, você pode se achar. Então, vamos situar aqui. Bom, eu tenho dois números, tá? Eu tenho 4.300 pessoas, lembrando que em inglês não usa ponto, usa vírgula, né? Então, por exemplo, na minha festa tinha 1.100 pessoas, que festão, né? Então, quando eu fui fazer isso por escrito, eu não boto 1.00 não, ou 1.100, é 1 ponto vírgula, tá? Se isso fosse valor em dinheiro, 4.300 dólares, seria 4,300.00. Então, quando a gente bota ponto, eles botam vírgula. Mas eu tenho dois números aqui, não tenho? 4.300 e 2.000. Depois de 4.300 tem a palavra people, que é uma palavra de conhecimento geral, ou seja, 4.300 pessoas para 2.000 showers, que é uma das palavras que está destacada lá, tá? A situação acontece em São Francisco, uma cidade americana, né? E aí a gente começa a pensar, o que é que tem a ver as 4.300 pessoas com 2.000 showers, que eu ainda não sei o que é. Vamos tentar explorar aqui algumas palavras cognatas do texto, tá? Morando nas ruas, ou seja, eu tenho nessa cidade de São Francisco, eu vou desprezar isso aqui do meio, tem 4.300 pessoas morando nas ruas, né? A gente tem aquela ilusão que em cidades americanas é uma maravilha dos filmes, né? Mas tem 4.300 pessoas morando na rua, uma cidade muito grande, né? Muita gente morando na rua, né? Bom, problemas, isso é problema, claro. Homeless, lembram? Sem teto, né? Então, entre os problemas que os homeless enfrentam, está pouco acesso para os acomodar. Então, um dos problemas do sem teto, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é onde colocar essa galera, né? Existem os abrigos, mas muitos não têm, às vezes nem por opção não querem ir, ou às vezes é por falta mesmo de oportunidade. Então, isso é um dos problemas. E aí, lembra daquela dica que eu falei de nomes próprios? Donis Sandoval, ajuda a gente, porque Sandoval é um nome da gente aqui de português, muito usado, né? Um sobrenome. Então essa pessoa, isso é uma pessoa, quem está me mostrando isso, essas são as palavras em maiúsculo, tá? Ela tem uma missão. Então, esse but é um conectivo fundamental para entender textos, tá? É o mas, porém, né? Então, o que é que o autor do texto fez? No primeiro parágrafo ele apresentou o problema, né? O problema dos sem-teto enfrentam por falta de acomodações para abrigá-los, tá? Mas, então, esse mas é um texto, como a primeira parte do texto é uma parte triste, né? Uma realidade negativa, esse but aqui vem trazer agora uma possibilidade de ser melhor. Por isso que um conectivo pode ajudar muita gente. Vejam, se o primeiro parágrafo falasse de uma coisa positiva, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos não existe mais sem-teto na cidade de São Francisco, foi tudo resolvido, todo mundo está acomodado, ou seja, boa notícia. Aí eu boto um but, indica o quê? Vai vir coisa ruim aqui. Que isso é uma conjunção de adversidade. O que foi dito antes agora vai piorar. Aqui é o contrário, tá? O texto apresenta uma situação chata, ruim, desagradável, né? Uma situação muito triste, que são os sem-teto pela rua, mas, ou seja, vem esperança por aí. Essa pessoa tem uma missão, né? De começar, ela começou, lembra do ED como o sufixo de passado, né? Ela começou o lava mai, eu acho que é essa pronúncia aqui, isso não é em inglês, tá? Tá em maiúsculo. Então essa pessoinha aqui começou, deu início a um projeto chamado Lava Mai, eu acho que é essa a pronúncia, que são isso aqui em Wills. Vamos deixar isso aqui quieto, tá? Que eu não vou dando resposta para vocês, quero que vocês deduzam. Mas sabe que ela começou o quê? Um projeto novo.
Veja, esse projeto novo que essa pessoa começou aqui tem tudo a ver com o primeiro parágrafo, né? Lembra que texto é contexto. Eu não posso agora entrar em outro assunto completamente diferente. São Francisco está enfrentando uma crise para acomodar as pessoas sem teto e agora eu vou falar aqui da final da Copa dos Campeões. Não, eu tenho que agora ter um contexto aqui que essa pessoa veio com um novo projeto, né? Que quer fazer alguma coisa. O que é que ela quer fazer? Veja, ela quer pegar os ônibus da cidade e transformar em estações disso aqui, que é a palavra que aparece 3 vezes aqui já. Lembra que eu falei palavras repetidas? Tem importância no texto. Ó. Shower aqui no começo, né? Shower de novo aparecendo aqui. Shower 3 vezes, então palavras repetidas, fiquem ligados. Então essa pessoa teve uma ideia, essa Dona Sandoval, acho que é essa a pronúncia, peço perdão aos professores de espanhol aí, que iniciou esse projeto, tá? Então ela queria transformar ônibus da cidade em estações de alguma coisa, que eu não vou dizer ainda o que é, para os, lembram? Para os sem teto. Tá? Então, preocupada com a situação dos sem teto, essa pessoa pensou, vou transformar ônibus da cidade, ônibus que não estão mais em uso, esse, né, deck, é um prefixo que indica que já não acontece mais, né? Então, o que acontece? Ela decidiu transformar isso em estações de alguma coisa, que eu não vou dizer ainda, para os sem teto. Cada ônibus vai ter quantos dessas estações? 2. Então, ela pegou ônibus que estavam abandonados na cidade e transformou em estações de alguma coisa. E ela, Sandoval de novo aqui aparecendo, tá? Espera que possa providenciar, que possa fornecer 2.000 disso por semana. Então a palavra shower apareceu várias vezes. A gente agora entende a história, a gente lembra das perguntas, né? Vamos usar elas aqui na frente. Né? Eu destaquei as 3 palavras que o texto fala, né? Homeless, shower e bus. E o que é que será que essa menina quer, essa pessoa, essa mulher, né? Já é uma senhora já, teve essa iniciativa de fazer. O que será que ela pensou para ajudar os sem teto? Bom, conhecimento de mundo, vocês vão lembrar que lá no primeiro dia que eu falei na aula anterior, que falava que conhecimento de mundo, essa reportagem por coincidência passou no Fantástico há um tempo atrás. Então se você está antenado com o que está acontecendo, você começa a dizer, eu lembro dessa história, é a mulher que queria dar uma ajuda para os moradores de rua. Então vamos aqui as opções, tá? Eu ainda não sei o que é shower, vamos tentar ver se a gente deduz e tentar matar essa questão aí, né? A relação entre os vocábulos shower, bus e homeless. Qual que vocês acertariam? Qual que vocês optariam para ser a resposta correta? Será que ela quer empregar moradores de rua em lava-jatos? Talvez a palavra lava teve essa intenção, né? Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Comissionar, ou seja, pagar os sem-tetos para dirigir ônibus, né? Chama o sem-teto, você está sem trabalhar, venha dirigir ônibus. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros, então isso pode levar a gente a uma pequena confusão. Será que ela exigiu das autoridades? A palavra governo foi falada em algum momento ali? Não sei. E abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Tem a palavra 2.000 lá, né? E aí, o que é que vocês marcariam? Tempo. Ela queria criar banhos gratuitos para moradores de rua. Shower é banho, shower é chuveiro também, tá? Isso, a Donice está aí, que é a cidadã de São Francisco que teve a ideia, né? Um banho por vez, né? O que ela pensa, então ela adaptou ônibus, hoje já são mais de 7.000 pessoas atendidas, esse texto está um pouco defasado. E esse projeto existe, essas vaquinhas online, quem quiser ajudar, para ela fazendo mais ônibus. Qual é a ideia dela? Ela pega um ônibus que está desocupado lá em São Francisco, conhecimento de mundo, tá? E adapta para ser essas belezinhas aí, ficam circulando para que as pessoas que são moradores de rua, a gente pensa muito assim, né? Comida, né? Para que essa pessoa não passe fome e tal. Mas um banho devolve dignidade. Se você pesquisar a história dela, ela pensou muito na dignidade das pessoas, como eles ficam felizes, né? Se você botar no YouTube, a reação deles quando agora tem um banho e tal. Isso se expandiu pelo mundo, inclusive no Brasil já temos esse projeto. Beleza? Tem aquela tipo de questão que já contradiz com a anterior, não é aquela questão de divertir, não é a ideia de fazer um aspecto cômico, mas é um texto jornalístico que ajuda demais a gente a estar antenado com o que está acontecendo no mundo, matar essa questão aí, tá? Provavelmente essa questão tem uma relação direta com figura, talvez se você visse isso aqui ajudasse demais, então se ligar no que está acontecendo ao nosso redor. Bom, voltamos com uma charge, esse é do Enem de 2011, e tem muito legal essa charge aí, porque tem uma figura que diz muito a gente, né? Vamos explorar um pouquinho a figura, lembrando qual é a estratégia primeira ideal, ir lá nas perguntas, mas eu quero forçar um pouquinho a cabecinha de vocês aí para retomar o vocabulário de inglês e aprender a ler imagem, né? Ou reaprender a ler uma imagem. Vê só, vamos imaginar que essa imagem tivesse essas duas pessoas, mas sem nada, sem nenhum fundo atrás, né? A gente poderia imaginar que a relação entre essas duas pessoas fosse de mãe e filha, de tia e sobrinha, né? Ou, sei lá, de uma vizinha com uma menina menor, mas o que mostra atrás, além de ter um texto escrito aqui, que eu posso não lembrar o que seja,
mas tem um contorno, né? E isso aqui na mão da pessoa sugere a gente que elas estão numa sala de aula. Né? Isso não é dito, não tem escrito aqui em cima, in the classroom, na sala de aula. Não, está dito na imagem, está dito de forma subjetiva, para que a gente deduza rapidamente que há uma relação entre professor e aluno, até porque o jeito da menina, de novo, mão no bolso, roupa folgada, tá, certo? Provavelmente é um adolescente. O tamanho, né, que o Charles usou para mostrar que certamente elas não têm essa diferença de tamanho, mas mostra aqui a autoridade de um em relação à outra. E um texto escrito no quadro. A gente pode pensar, quem escreveu esse texto? Foi a menina aqui ou foi a professora? Dois aspectos que a gente pode pensar aqui. Esse giz aqui na mão da professora, no tempo de giz, né, que é o marker de hoje. E também o jeitinho que está escrito aqui, muito retinho, não que um estudante não possa escrever retinho aqui, tá? Mas ela, pelo aspecto aqui, quem coloca as coisas no quadro geralmente é o professor. E tem uma palavra aqui, today, que é hoje, e as outras duas eu vou deixar quieto, tá? Embaixo tem aspas, lembram disso? Duas possibilidades que aspa pode ser, ironia ou uma frase. No caso 3, ou uma citação de alguém. Veja, quem está com a boquinha aberta aqui é a aluna, é ela que está falando, a professora, entre aspas. Então, o que é que eu posso destacar aqui de palavras conhecidas, né? Importante, tá? Importante, papel e eletricidade, tá? Então, ela está dizendo que é importante fazer alguma coisa com papel e eletricidade. E agora vem uma questão muito legal. Da outra aula, vocês vão lembrar da palavra book, que é livro, na maioria dos casos, mas lembra que lá pode ser reserva, né? Fazer uma reserva no hotel, pode ser multar. Save é uma palavra que a gente vê muito na linguagem da internet, né? Você termina de um arquivo e antes de desligar ou sair da máquina, você precisa save, você precisa salvar aquele arquivo. Então, se alguém está numa situação difícil, se afogando, por exemplo, grita save me, né? Para que alguém mergulhe e salve. Mas aqui não é salvar papel e eletricidade. Né? O save vai ter o sentido de economizar. Né? Save, porque aí o professor, ai meu Deus, como o inglês é complicado, o que é que salvar tem a ver com economizar? Tudo. Né? Se você tem um potinho em casa, um porquinho, e vai botando dinheiro ali, que em inglês você está saving, você está o quê? Você está salvando aquele dinheiro para usar em outra situação. O problema é que português é uma língua muito mais rica e tem o salvar e tem o economizar. Poupar, mais uma, né? Tanto é que poupança em inglês é saving. Ou seja, está salvando aquele dinheiro, tá? Então, abre aspas e a menina fala, my report, a palavra report aparece aqui e aparece aqui, tá? A professora está dizendo, reports hoje. Né? O que é que eu posso deduzir que report é quando ela fala meu report? Ou seja, a professora está alertando que os trabalhos do quer dizer, literalmente seria assim, o máximo tempo é hoje, é devido para hoje, tá? Então, ó, pessoal, o trabalhozinho é para hoje. Professor, eu estou professor em sala de aula, digo isso direto. Estão lembrados do trabalho, é para hoje, tá? E a aluninha vem aqui, mãozinha no bolso e diz, meu trabalho é sobre o quão importante é economizar papel, eletricidade e outros, o que é que eu imagino que resource é? Isso que você pensou aí, recursos, né? Então, ó, meu trabalho é sobre o quão importante, né? Quão importante é economizar papel, eletricidade e outros recursos. Esse é meu trabalho. Eu vou enviar para você, o eu lembra do futuro? O eu vou enviar para você telepaticamente. Então, a aluna deixou a professora naquilo que a gente chama de saia justa, né? O que a professora vai fazer agora? Se o trabalho é sobre economizar papel, eletricidade e outros recursos, a menina espertamente não fez o trabalho e tem um argumento forte. Olha, eu tenho que economizar papel. Se eu for imprimir o trabalho para a senhora, eu vou gastar papel. Né? Se eu for imprimir, eu vou gastar eletricidade. Mas o trabalho é sobre economizar isso aí, né? Papel, eletricidade e outros recursos. Então, eu vou enviar você telepaticamente. A professora ficou sem ação, coitadinha, ali. Bom, a gente teria lido isso antes, lembram disso, né? Então, vou dizer aqui que a questão fala, a fase escolar, veja como eles contextualizam, né? Por isso que eu falo que a prova do Enem de inglês não é uma prova difícil. Já foi, hoje não é mais. Veja o contexto, veja. Na fase escolar, né, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe, né? São os nossos trabalhos. E marquem uma data para que as mesas sejam entregues para correção. Uma semana, duas, não sei. No caso da cena da charge, as professoras, aqui é erro de digitação meu mesmo, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para. Letra A, discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue, né? Já entregue, mostra aqui. Elogiar o tema proposto pelo relatório solicitado. Aqui ele mostra trabalho e aqui mostra relatório, que ali é apenas uma tradução da riqueza da nossa língua. Report é as duas coisas. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios, é uma dedicada, né? Professor, esse tema está legal, que tal outros temas? Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho, isso é um argumento que os alunos usam demais. Ah, professor, não tive tempo, são muitos trabalhos e tal. Ou convencer que fez o relatório solicitado. Veja,
Nas 4 frases, nas 4 alternativas, tem a palavra trabalho, mesmo que tenha mudado de tradução em português, né? Eu tenho aqui trabalho, tenho aqui relatório, relatório, trabalho e relatório. Ou seja, o texto, nitidamente, nas 5 questões, fala de relatório a ser entregue ou trabalho para ser entregue. Então, a aluna, espertamente, foi o que ela fez aí, pessoal. Correto? Ela foi esperta, como muitos de vocês são, né? Eu já passei muito por isso na sala de aula, convencer que fez o relatório solicitado e a professora ficou numa situação realmente muito difícil. Bom, então a gente tem um manancial enorme de informações no texto na internet para se achar de texto de Enem passado. Foquem nisso aí, porque vocês vão encontrar textos diversos, mas o ideal é que você procure o texto do Enem, porque como eu falei, o Enem fica nessas 5 opções, das 5 questões, né? Textos curtos, normalmente um texto pode ser irônico, pode ser um texto informativo, normalmente os textos não são longos e aí ele vai fazer uma pergunta ou 2 sobre aquele texto. Letra de música, né, a gente não teve oportunidade de trabalhar aqui, mas você que gosta de música, está antenado com o que está acontecendo de música em inglês pelo mundo, pode lhe ajudar. Imagine que se cai uma música de uma banda que você gosta, já caiu Coldplay, já caiu Paul McCartney também. Então, dependendo do que você goste, talvez seja muito útil, né? Música é um jeito muito prático, direto e prazeroso de aprender inglês, porque você está ouvindo a música que você gosta, né? Lembrando daquele sempre foco de não traduzir, alguns sites está lá a letra em português, em inglês, a letra em português, você se decepciona um pouco, tentar entendê-la em vez de traduzi-la. As charges vão aparecer, Garfield é um dos favoritos do pessoal do Enem, está sempre colocando aquelas ironias dele, né? Prestar atenção nas fisionomias dos personagens da charge, o que é que eles estão querendo passar além da frase, né? Se a cara está de tristeza, se a cara está de alegria, se a cara está de espanto. E esses são aspectos que você não está necessariamente escrito ali, mas que você precisa perceber para que se dá bem nas provas do Enem. Beleza? Espero que tenha ajudado essas dicas. Se exponham, né? O material que vocês têm aí na internet é muito vasto. Estamos nesse tempo aí pesado de quarentena, então se ligar para não desperdiçar esse tempo. Usar esse tempo a nosso favor, trabalhando sempre para melhorar o nosso vocabulário de inglês. Lembrando que não necessariamente palavras isoladas, mas sempre naquele contexto para que a palavra tenha o seu devido valor. Beleza? Então vamos focar nos estudos aí. O Enem vai chegar e a gente vai conseguir fazer uma excelente média lá em inglês. Acertar as 5, por que não? Temos todas as condições para isso. Boa sorte e bom Enem para todos.